Bem, vamos iniciar aqui a parte de equilíbrio dos corpos extensos. Capítulo 19, parte de estática. Antes de nós falarmos sobre equilíbrio de um corpo extenso, vamos falar sobre o momento de uma força em relação a um ponto. Isso aqui é a rotação, é o torque que um corpo sofre. Vamos pegar aqui um corpo extenso, vamos pegar o ponto de rotação, ponto de referência, vamos chamar de polo, vou chamar aqui desse pontinho aqui preto. Então essa barra, se girar, vai ser em volta disso aqui, em torno disso. É como se fosse uma barra com um prego aqui, ó. Vai girar no sentido horário ou anti-horário. Então você vai aplicar aqui uma força F a uma distância D desse ponto de referência. Então, só para ficar mais claro aqui, ó, vamos ter o zero aqui, é o ponto de rotação, é o polo, onde a barra vai girar em torno desse ponto. O D é a distância da força para esse ponto de rotação e F é a força. Então aqui está a força sendo aplicada nessa barra e ela faz essa barra girar no sentido horário. Então aqui rotação foi no sentido horário que essa força fez com que essa barra girasse, houvesse esse torque. Mas se tiver uma força do lado oposto, ela vai fazer essa barra girar no sentido anti-horário. Então é importante você verificar e entender esse processo de horário e anti-horário. Agora sim, ó, momento de uma força em relação a um ponto. Esse torque, o que vem a ser isso? É o movimento de rotação, torque de um corpo extenso, devido à aplicação de uma força F a uma distância D, braço, do ponto de referência polo. Então a definição é força vezes distância. Esse D é a distância do ponto de aplicação da força para o ponto de referência, polo. Não confundir com trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento. Esse D aqui não é deslocamento, é distância da onde essa força está sendo aplicada para esse polo que é a referência de rotação. Então vamos ter aqui, vai ser mais, né? Porque aqui tem mais e menos, vai ser mais quando a rotação for no sentido anti-horário, e será menos quando a rotação for no sentido horário. Então você deve ter cuidado com mais ou menos, é por isso que você deve ter cuidado quando a rotação for no sentido horário ou anti-horário. Binário é o sistema constituído de duas forças de mesma intensidade, mesma direção, os sentidos contrários. Então vamos pegar aqui uma barra, forças, sentidos contrários, aplicado no extremo da barra. Lembrando aqui que esse ponto é o ponto de referência, é o polo, né? Isso é onde a barra vai girar em torno dele aqui. Então a distância de cada força da direita é o D1 e da esquerda D2. Bem, toda a extensão da barra vai ser D1 mais D2. Tudo bem? Então essa é a aplicação que a força faz sobre a barra e ela gira no sentido anti-horário. Então, lembrando aqui, ó, momento é força vezes distância, tá bom? Então vamos encontrar esse momento resultante. O momento resultante vai ser a força da direita, só que essa força da direita ela faz a barra girar no sentido anti-horário, lembrem disso. Então vai ser mais distância D1. E a força da esquerda também vai fazer a barra girar no sentido anti-horário. Então vai ser mais vezes D2. Perceba que podemos isolar o F. Então F, então vai ficar D1 mais D2. Lembrando que D1 mais D2 é a própria extensão da barra. É isso, ó, que é o próprio D. Então a força vai ser, aliás, o momento vai ser força vezes deslocamento. Força vezes distância. Tire esse deslocamento, eu errei. Então o momento vai ser força vezes distância. Perceba que o momento de um binário, basta você multiplicar a força aplicada vezes o comprimento do corpo, né? Toda a extensão do corpo, só isso. Equilíbrio dos corpos extensos. Então, é necessário que a translação do corpo seja nula, ou seja, a força resultante, zero. Então nesse caso tem uma barra, se tiver uma força para a direita, F1, vai ter que ter outra para a esquerda, F2. De modo que os módulos deverão ser iguais, F1 igual a F2. Se tiver, por exemplo, uma força para cima e outra ainda para cima, para ficar equilíbrio, tem que ter uma para baixo, onde a soma de F2, de F3 mais F4 deverá ser igual a F5.
nesse processo de equilíbrio é o equilíbrio estático, ou seja, não pode estar em movimento retilíneo uniforme. Tem que estar parado, tem que estar em repouso. Tá bom? E também a rotação do corpo seja nula, ou seja, o torque, não ocorra momento do corpo, momento de rotação. Então, o momento deve ser 0. Então, vamos escolher aqui o polo no extremo dessa barra aqui, tá bom? No extremo. Esse é o ponto de rotação, é onde a barra vai girar em torno dele aqui, como se fosse uma vara e um prego aqui. Então, a barra vai girar no sentido anti-horário ou horário. Vou pegar a força F1, F2. Distância de F1 para o ponto de rotação, D1, F2, distância D2. Então, perceba que o F1 vai girar a barra no sentido anti-horário. Então, ela será positiva, mais F1 vezes D1. É a distância dele para o ponto de rotação, D1. E F2 vai girar a barra no sentido horário. Então, vai ser menos esse momento. Vai ser menos F2 vezes D2. Essa resultante desse momento tem que ser igual a 0. Porque tem que ficar em repouso. Isso é equilíbrio dos corpos extensos. Tem que ficar em repouso. Não pode nem haver translação nem rotação. Teorema das três forças. Se um corpo estiver em equilíbrio sob ação exclusiva de três forças, essas deverão ser coplanares, ou seja, estar no mesmo plano, e suas linhas de ação serão necessariamente concorrentes no único ponto ou paralelas. Vamos ver se aí concorrentes no único ponto. Aqui três forças, F1, F2 e F3. Perceba que a extensão dessas forças vai haver uma interseção dessas três linhas. Então isso aí é o ponto concorrente. E paralelas. Se você pegar esse mesmo sistema, você pega uma força para cima, você vai ter duas para baixo. Então nesses dois desenhos, você tem aqui o teorema das três forças. Concorrentes, mesmo ponto aqui de interseção, ou paralelas. Centro de gravidade ou baricentro é onde você vai colocar o peso do corpo. O peso de todas as moléculas de um corpo vai estar centralizado nesse centro de gravidade para você calcular a velocidade desse corpo, o tempo de queda, de subida, rotação, torque, etc. É o ponto de aplicação do peso de um corpo. Então nós temos aqui esse corpo de forma estranha aí. Então a gente escolheu aqui esse ponto como sendo o centro de gravidade. É aqui que o peso vai representar todo o peso do corpo, vai estar centrado nesse ponto aí, centro de gravidade, vertical e para baixo. Mas tem um caso, olha, se o corpo homogêneo tiver a forma simétrica, o centro de gravidade será no centro geométrico. Então você tem esse corpo aqui, você traça duas linhas e onde ocorrer a interseção, você vai ter aí o centro de gravidade. E aí você pode representar o peso do corpo. Se for um círculo, você faz o mesmo processo, como se fosse o diâmetro. E onde ocorrer a interseção, você vai ter aí o centro de gravidade. Você vai representar o peso nesse ponto. Então, peso. Tudo bem, né? Então, quando o corpo homogêneo e simétrico, o centro geométrico vai ser no mesmo ponto onde vai estar o centro de gravidade. Uma barra homogênea de peso 50 N é apoiada nos pontos A e B. Determina as reações dos apoios sobre a barra. Então nós temos os apoios A e B. A extensão da barra é de 7 metros e a distância entre A e B é de 5 metros. Bem, no caso aqui, vamos encontrar logo onde está o peso da barra. A gente pega linha passando pelos vértices, os cantos, né? E nós temos aqui o ponto onde tem uma interseção. Aqui está o peso P. Lembra que é de 50 N. Então, para encontrar esses apoios, vamos lá para os dois pontos, não é isso, Juliano? Translação 0, rotação 0. Na translação 0, você vai ter a força resultante 0. Então nós temos duas forças que são os apoios. Onde tem o apoio A e B, você pode colocar as duas setas de força para cima, que está apoiando, porque tem uma força vertical para baixo, que é o peso aqui. Então, o que está apoiando? Nós temos aí, primeiro passo, força resultante 0. Então temos a força FA, temos a força FB, que também aponta para cima, igual ao peso. Então, nesse caso aqui, o peso é de 50 N. Então, a primeira expressão. Perceba aqui, olha, que não há translação. Pelo menos é o que deseja.
É o que nós desejamos. Então, FA mais FB é igual a 50. Tudo bem? Segundo passo, rotação zero. Ou seja, momento resultante zero. Vamos pegar aqui um ponto, referência, o polo. Vamos escolher aqui o ponto A. Então, o ponto A aqui vai ser o FA. Esse aqui vai ser o ponto de referência. Aqui é como se fosse a dobradiça de uma porta. Tudo bem? Então, temos momento do A, vamos chamar FA. Momento do peso, é uma força também que está na barra. E temos também momento do apoio do B, FB. Todo esse momento tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, lembrando que momento é igual a força vezes distância. Tá bom? Essa distância é a distância do polo, ou ponto de rotação, para o ponto de apoio de aplicação da força. Tá bom? Então, mais ou menos. Mais sentido anti-horário, menos sentido horário. Então, momento da força A. A distância do A por o ponto de rotação, que for escolhido ele mesmo, por nós, vai ser igual a zero, porque a distância é zero. E o momento do peso? Bem, a gente vai pegar o peso aqui. Então, o peso vai fazer a barra girar no sentido o quê? Olha lá. Horário, não é isso? Horário. Então, será negativo. Esse momento será negativo. É importante saber esse deslocamento, horário ou anti-horário, essa rotação, esse torque, horário ou anti-horário. Aí é horário. Então, por convenção, vamos usar como negativo. Então vai ser, em vez de mais, que está aqui, ó, mais, vamos agora o menos, tá bom? Então vai ser o peso, que no caso é de 50 newtons, e a distância do peso para o ponto de rotação, para o polo, é de 3,5 metros. Então vamos substituir 3,5. Vamos para a força FB. FB vai girar a barra no sentido o quê? Olha lá, sentido anti-horário. Se é anti-horário, vai ser positivo. Então esse momento será positivo. Então onde tem a expressão momento do FB, vai ser mais o FB. A distância do B para o ponto de rotação, daqui ó, já está direto, 5 metros aqui. Então tudo isso igual a zero, tá bom? Então o FA vezes zero dá zero. Então nós temos 50 vezes 3,5 vai dar 175. Vamos inverter tudo, tá bom? Vamos colocar o FA, aliás, FB vezes 5 na frente do 175. Vamos inverter tudo aqui, ó. Tá bom? Aí sim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo por 5. Vamos dividir tudo por 5, cancela 5 com 5 e 175 por 5 vai ser igual a 35 newtons. Então encontramos a força da reação do apoio B, que no caso é 35 newtons. Vamos chamar isso aqui de expressão 2. Terceiro passo, substituindo 2 em 1. O que é 2? Eu esqueci o que é. Vamos lá botar? Então o 1 é o FA mais FB, que é igual a 50. E o 2 é o 35 newtons que nós já encontramos. Então basta substituir onde tem FB e colocar 35. Então mais 35 igual a 50. 35 passa para o lado direito, vai ficar negativo. Então 50 menos 35 dá igual a 15 newtons. Então encontramos o apoio do A é o FA igual a 15 newtons e o FB igual a 35 newtons. Tá aí. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. A barra homogênea BC da figura tem peso de 5 a 5 newtons e seu comprimento é de 10 metros. O centro de gravidade, CG, e o ponto de apoio, A, da barra estão, respectivamente, a 5 metros e 2 metros da extremidade B. Qual é, em newtons, o peso do corpo X que deve ser suspenso ao ponto B para manter a barra em equilíbrio na posição horizontal? Perceba que aqui o peso é 10 a quinta, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Ou seja, é só colocar aqui no caso 1 e repetir 5 zeros. Aqui também ele fala que o comprimento da barra é de 10 metros. Aqui, 10 metros do B para o C. Outra coisa, centro de gravidade. Como é? Aliás, ele já dá dica direta aí. Ele diz que fica a 5 metros do B. Ou seja, está bem no meio aqui. Tá bom? 5 metros. Então vai estar 5 metros para o B, 5 metros para o C também. Aqui. E também ele fala que o apoio A
ele está a 2 metros do B. Então, 2 metros, está aí. Tranquilo, né? Vamos lá. Então aqui nós temos o primeiro passo, força resultante zero. Lembra disso? O que está para cima igual ao que está para baixo. O que está para cima aí? Vamos fazer análise. Temos aqui o A. Então o FA está para cima. O que está para baixo? Temos o peso do X, da esfera X. E tem o peso da barra. Olha. Só de P, 100 mil. Então está aí o peso da barra, 100 mil. Então essa é a primeira expressão. O segundo passo aqui é o momento resultante zero. Claro, olha, vamos pegar aqui o ponto de referência, o A. Então o A vai ser o ponto de referência aqui, ó. Por isso que a gente botou aqui esse pontinho preto aqui. Em relação ao X, ele vai fazer a barra girar no sentido o quê? Isso, sentido anti-horário. Então vai ser mais, não é isso? Mais o peso do X vezes a distância dele, ponto de rotação. Então vai ser mais PX e a distância dele, ponto de rotação, é de 2 metros. O A. Em relação ao A, olha, a força A e a distância para ele mesmo é igual a zero. Olha. Então, direto. O peso, ele vai fazer a barra girar no sentido o quê? Horário. Então vai ser menos peso vezes a distância dele no ponto de rotação. Temos menos P, é isso? Vezes a distância dele para o ponto de referência. Perceba que aqui o peso, ele está bem no centro da barra, 5 metros para cada lado. Se tem 5 do peso para o B, então se a esfera X para o A é de 2 metros, então só sobra o quanto para cima? 3 metros, não é isso? Então vezes 3, tá bom? Tudo isso igual a zero. Então vamos apenas mudar a posição do 2 aqui com o PX, né? E FA vezes zero vai dar zero, tá bom? E lembrando aqui, ó, que o P é igual a 100 mil. Então 100 mil vezes 3 dá 300 mil, igual a zero. 300 mil passa para o outro lado, fica positivo. Vamos dividir tudo por 2. Então cancela 2 com 2 e 300 mil por 2 dá 150 mil newtons. Tudo bem? Então esse é o apoio da esfera X que tem que ser colocado no ponto B para que a barra fique em equilíbrio horizontal. Bem pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilhe com os amigos. E nos encontraremos na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!